financiamento imobiliário e aluguel de imóvel. Vamos trazer algumas dicas importantes para vocês aí. Antes de mais nada, aquele abraço a todas as pessoas aí que nos acompanham, que são nossos fãs, e a gente recebe todo esse carinho aí com o maior prazer, com o maior orgulho. Todo mundo que compartilha aí comentários, que nos chama para fazer consultoria. Estamos esperando vocês para tomar um café com a gente. Então, se você está assistindo esse vídeo aí, já mete o dedo aí no like, já comenta aqui também, manda aquele abraço. Estamos esperando vocês aqui. Em breve também eu vou fazer um vídeo para falar sobre essa questão de impostos aqui, como é que funciona, a questão de autônomo, como é que se faz para trabalhar legalmente aqui, como é que funciona toda essa parte. Até talvez eu traga o meu contador aqui para falar um pouquinho para nós sobre esse tema. Então, bora lá! Bora falar então sobre financiamento, como é que funciona? Qual é o banco que financia aqui, quais são as taxas cobradas, qual é o percentual liberado. Assim, ó, pela minha prática, minha experiência prática, o que acontece? 99% dos bancos aqui não financia para brasileiros que têm renda no Brasil. O que significa isso? Que somente o Banco Santander, que é um banco que tem aqui e tem no Brasil também, financia imóveis para quem tem renda no Brasil, com a renda no Brasil. Mas isso também não é tão simples assim. É igual a todo financiamento, requer muita burocracia, muita documentação. Vai ser analisado vários aspectos ali, a renda da pessoa, o patrimônio da pessoa, quanto dinheiro ela tem guardado, porque aqui você vai financiar aí até o máximo de 80%, sendo que se você for um brasileiro comprando uma segunda residência, porque se você não tem residência aqui ainda, você está comprando a segunda residência para o banco. E o banco vai liberar no máximo 70%, mas é mais provável que ele vai liberar só 50%, porque o banco ele quer que você dê uma garantia de que você vai pagar. E o banco ele fica um pouco inseguro assim, porque a sua renda não é da Europa. Então você está financiando com um banco da Europa, mas a renda não vem da Europa. Então existe uma financeira chamada UCI, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Se você quiser mais informações, você pode acessar o site deles, inclusive uma empresa muito boa que faz essa parte de financiamentos para o Santander, e inclusive eu já estive conversando com algumas pessoas lá na UCI e atendi alguns brasileiros que também estavam querendo comprar aqui. Só que já adianto para vocês, se a sua renda no Brasil ela não for formal, se você não tiver declarado essa renda, se você não está pagando imposto por essa renda que está entrando na sua conta, você não vai conseguir. Aqui você vai financiar com um juro mais baixo comparado com o Brasil, correto? Aqui você vai pagar em uma faixa de entre 1,5% a 13,5%, uma média de 2,5%, sendo que se você for comprar para morar, aqui eles chamam de residência habitual, onde você vai habitar, vai morar, você tem um juro mais baixo. Se você está comprando uma segunda residência, você vai pagar um juro mais alto. Então isso tudo muito relativo. Inclusive nessa região que a gente está aqui, e eu estou falando pela minha experiência, nessa região onde eu estou morando é uma região muito turística. Então o que acontece? Aqui a maioria das pessoas, inclusive que compra aqui nessa região, não usa financiamento. Eu sei que no Brasil, pelo menos pela minha experiência, no Brasil 80% das pessoas compram por financiamento bancário, certo? E a maioria dessas pessoas, é claro, compra para morar. E aqui muita gente compra para ter uma segunda residência. Aqui nessa região de Marbella, inclusive, tem muita gente que compra por status, né? Eu quero ter um imóvel em Marbella, é como ter uma Lamborghini, é como andar de Ferrari, é uma coisa que traz status. Mas agora falando mais assim, um pé no chão realmente aqui entre nós, se você quer comprar um imóvel aqui, com certeza eu aconselho, porém você tem que pesquisar muito bem, certo? E por isso que eu vou falar daqui um pouquinho, já vou falar um pouquinho sobre aluguel, porque é outra coisa que me perguntam bastante. Pô, Dico, tu pode me ajudar a alugar um imóvel aí? Porque eu tô indo para Málaga daqui a 3 meses e eu não quero ficar perdendo tempo, eu quero já chegar e entrar no meu imóvel alugado e não me estressar com isso. Eu aconselho que você primeiro alugue um Airbnb de 2 semanas até 1 mês, e depois de ficar esse período no Airbnb, você vai poder, se necessário for, ainda alugar um imóvel por mais alguns meses
até que você consiga, com calma, com paciência, encontrar o melhor imóvel para você, e de preferência que você esteja já numa época que não é alta temporada. A alta temporada aqui é entre abril e setembro, então você tem que vir para cá para alugar um imóvel com calma e não pagar caro demais. Você precisa vir para cá aí entre outubro e março, o máximo até fevereiro, melhor. Nessa época existem mais opções no mercado, certo? E além disso, os imóveis estão num valor um pouco mais baixo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente mora num apartamento a gente paga 950 euros por mês e a gente conseguiu um valor até bem bom, bem interessante. Até no nosso condomínio lá tem imóveis que nem o nosso, alugado por 1.200. E hoje esse imóvel, se você alugasse ele custaria na faixa de 1.400, 1.500 euros por mês. Por quê? Porque nós estamos numa alta temporada. Nós estamos agora com pouca oferta de imóveis e muita procura. Então, esse é o principal ponto. Minha sugestão é que você faça esse planejamento de vir para cá na época certa. Se você me disser o seguinte, pô, Dico, eu tô indo para lá mês que vem, vou chegar no meio de agosto, bombando verão, o que eu faço? Aluga um imóvel por 2 semanas, faz uma consultoria com a gente também, que você vai ter todo esse suporte, toda essa ajuda também, até para encontrar um imóvel. Eu não trabalho diretamente com aluguel, mas eu ajudo, eu estou atendendo alguns brasileiros que me procuram através do canal, né? O pessoal não sabe o que fazer, nessa época não se encontra imóvel de jeito nenhum, e aí a gente sempre dá uma ajuda para essas pessoas, apesar de eu trabalhar só com vendas, mas quando o cliente é bom, quando é uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa séria, eu ajudo ela. Eu às vezes indico para alguns corretores aqui, porque tem vários corretores bons aqui também, sérios, que tem imóveis na manga, né, como a gente chama, e aí eles conseguem, assim, quando entra um imóvel eles já passam para você, e é dessa forma que funciona, porque se o imóvel está no preço, ele aluga às vezes em 2 dias no máximo, ele está alugado, até porque os corretores também têm esse cadastro, né, dos clientes na mão, então eles têm essa facilidade, né, para poder alugar rapidamente quando aparece um imóvel para alugar. Então, como funciona? Os bancos, eles pedem aqui a sua renda, na maioria das vezes, de 1 ano. Você tem que mostrar assim, em 1 ano eu estou trabalhando nessa empresa, mas eles vão te pedir talvez 3 últimos contra-cheques. E aconteceu em alguns casos aqui, uma amiga minha russa comprou um imóvel e ela estava há meio ano só como autônoma, fazendo massagem, e ela teve que mostrar só as últimas 3 nôminas dela, e aí ela conseguiu um financiamento. Inclusive no mês seguinte do financiamento, que ela assinou o financiamento, ela parou de pagar o autônomo, ou seja, se ela não estivesse trabalhando ela nem teria mais renda para pagar. Então assim as coisas são, às vezes é estranho porque eles vão te pedir talvez 1 ano de extrato bancário, 1 ano de trabalho, né, na sua empresa, e até se você for brasileiro ou estrangeiro, é bem provável que o banco vai pedir até 2 anos de moradia aqui na Espanha, tá? Claro que isso varia de cada região, como eu falei antes, a gente está numa região aqui muito mais turística, e depende de cada banco também, depende do relacionamento que você tem no banco, depende de quanta grana você tem lá no banco, se você tem grana investida no banco. É claro que você não pode ter dívida nenhuma no seu nome, de preferência não ter nenhum financiamento bancário no seu nome e tudo mais. Agora, se eu ainda não falei alguma coisa que você queira saber, que você tá com essa coisa na cabeça, eu preciso saber disso, deixa um comentário aqui. Quando você for alugar o imóvel, é importante que você leve em consideração alguns fatores. Por exemplo, vai ter aqueles proprietários de imóvel que vai alugar por 6 meses, vai ter o proprietário que vai alugar por 11 meses, certo? E vai ter aquele proprietário que é o mais correto, entre aspas, que vai alugar por 12 meses, que seja 1 ano, até 5 anos. Geralmente o contrato ele é de 1 a 2 anos, sendo renovado automaticamente. Esse seria um contrato correto, ideal de aluguel de imóvel. Mas, como eu falei antes, alguns proprietários eles alugam só 6 meses ou só 11 meses. Por quê? Porque dessa forma eles têm uma certa proteção maior para eles, para o seu imóvel, porque se no último mês, vamos supor que você vai alugar um imóvel de 11 meses, se no 10º mês você não pagou, o cara pode mandar a polícia te tirar de lá. Agora, se você tem um contrato de 1 ano, é mais difícil,
porque você está embasado na lei do inquilinato. No Brasil também existe uma lei do inquilinato, a cada 2, 3 anos ela é atualizada, então essa lei do inquilinato dá uma certa proteção para o inquilino e para o proprietário do imóvel, sendo que às vezes quando dá algum problema de pagamento, a pessoa não consegue mais pagar, ela acaba indo para a justiça. E geralmente são esses casos, quando a pessoa está mais de um ano, ela tem um contrato de 12 meses, ela se garantiu que se ela não conseguir pagar ou der algum problema, ela pode ir na justiça discutir isso e não simplesmente ser despachada pela polícia do imóvel. Então esse é um detalhe interessante. Se você está vindo para cá para alugar o imóvel, fica atento nessa questão de quantos meses você vai alugar. E cuidado para você não alugar 6 meses só, por exemplo, que nem aconteceu com nós. A gente teve até um pouco de falha nesse aspecto, porque também não tinha muita opção. Na época a gente alugou um imóvel em setembro e a gente teve que sair depois de 6 meses, início de março, e era uma época já, agora nesse ano, bem difícil de encontrar imóvel, e a gente ficou quase desesperado porque a gente não encontrava imóvel, estava entrando na alta temporada. Então cuidado com essa parte do aluguel, em que época você vai alugar, que época você vai chegar aqui, isso é muito importante. Se você for procurar imóvel pelo Idealista, tenha um cuidado, porque metade dos imóveis que está anunciado lá, tanto para venda como para locação, está desatualizado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa, o corretor de imóvel, ele vai lá, ele anuncia o imóvel ali na plataforma, e aí depois que ele vende ou que ele aluga, ele deixa o imóvel anunciado ali, porque ele sabe que as pessoas vão se interessar e vão mandar mensagem para ele. Então daqui a pouco ele vai estar cheio de cliente, vai ter um cadastro de clientes grande, e aí no momento que entra um outro imóvel para ele, ele pode te oferecer esse outro imóvel, mas você está perdendo o seu tempo ali mandando mensagem. E às vezes as pessoas comentam comigo: pô, mandei mensagem para 10 imóveis e ninguém me respondeu. Por causa disso, porque os imóveis estão desatualizados, é uma plataforma que não tem muita fiscalização, tanto na venda quanto locação. Por isso é importante você ter uma orientação de um profissional, ter um suporte, né, de quem tem experiência nessa área, e isso com certeza vai te fazer ganhar tempo, vai facilitar, te trazer mais segurança. No Brasil, as imobiliárias elas têm mais responsabilidade em relação ao aluguel, a profissão de corretagem é mais profissionalizada, e aqui é um pouco mais marginalizado, assim, porque não é exigido, não tem fiscalização, não tem conselho. E o que acontece? O corretor de imóveis, o agente imobiliário, né, como chama, ele faz a intermediação do negócio, ele anuncia o imóvel, aí a pessoa se interessa, ele vai lá, mostra, faz um contrato, e a comissão do corretor de imóvel geralmente é cobrada junto com a fiança, junto com o pagamento do aluguel, que aqui muitas vezes, se você vier para cá pela primeira vez, provavelmente você vai ter que pagar no mínimo 1 ano adiantado e mais 2 meses de fiança. Alguns casos cobram 1 mês só, mas já conta com 2 meses de fiança e mais 1 mês de agência, né, eles falam, que é a comissão da imobiliária. Então nesse caso seria 15 meses. Vamos supor que você vai alugar um apartamento de 1.000 euros, você vai ter que pagar 15.000 euros na bucha, e 1.000 euros vai ser então a comissão do corretor de imóveis, que muitas vezes vai pegar, botar o dinheiro no bolso e vai picar a mula dele e bye bye. E aí, cadê a responsabilidade? Se der algum problema no imóvel, se der um problema lá no banheiro, na pia, estourou um cano, alguma coisa, alguns corretores sim dão esse suporte para os clientes, mas são poucos, tá? Porque eles recebem tudo antecipado. E aqui então muitos deles também não têm imobiliária, e por isso o que acontece é que muitas vezes quem escolhe o inquilino é o dono do imóvel. No Brasil já é mais parte da imobiliária analisar toda a documentação e definir se o cliente tem potencial para alugar o imóvel, e aí a imobiliária meio que decide. Muitas vezes o dono do imóvel nem sabe quem é que está alugando, porque a imobiliária chama toda a responsabilidade para ela, sendo que no Brasil ela ganha 10% ao mês de comissão, e aqui o corretor não ganha nada. O corretor ganha só o primeiro mês ali de comissão, mas no longo prazo, dessa forma, é mais lucrativo para as imobiliárias do Brasil, porque se o inquilino fica lá 2 anos, já está ganhando mais do que ganhar 1 mês de comissão. Mas a dor de cabeça para as imobiliárias é muito grande quando dá um problema com o inquilino ou vice-versa, né? Se o imóvel tem problema e aí ninguém resolve esse problema,
é uma dor de cabeça que muitas vezes acaba estressando todos os envolvidos, principalmente o corretor no Brasil, né, a imobiliária. E aqui não, aqui o corretor não tem compromisso nenhum, não entra no contrato, pelo menos pela minha experiência, e na maioria dos casos aqui na região que a gente está morando é assim. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda, por favor, deixa aquele comentário esperto, e já quero aproveitar, já mandar mais um beijão aí para todo mundo que nos segue, todas as pessoas aí que acompanham nossos vídeos, que mandam mensagem de carinho para nós, para nossa família. A gente está muito feliz em estar fazendo esses vídeos aí, esse trabalho no nosso canal. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve, deixa um like, e a gente se vê na próxima, hein? Espero vocês aí para tomar um café com a gente aí nesse verão que tá bombando. Valeu, pessoal, um abraço!